Momento de falar das previsões iniciais para o Oscar de melhor roteiro original e roteiro adaptado. E são duas categorias em que a corrida, tanto pela vitória quanto pelas indicações, estão bem acirradas. 5 candidatos estão correndo por fora na briga para serem indicados a melhor roteiro adaptado. Ao longo da história do Oscar, apenas 5 adaptações de musicais foram indicadas na categoria, mas todas sem nenhuma vitória. O Beijo da Mulher-Aranha e Wicked for Good escalam essa montanha na temporada desse ano. A nova versão assinada pelo Bill Condon e pelo Terrence McNally do Romance do Manuel Puig foca mais na peça da Broadway, dando ênfase ao encantamento do cinema e sendo menos politizada do que o filme do Hector Babenco. Já o Wynne Osman e a Dana Fox buscam uma indicação pela conclusão de uma adaptação aclamada da Broadway, capaz de divertir, trazer personagens marcantes e ainda analogias sobre tolerância em relação aos diferentes, em um universo fantasioso. O encerramento de Wicked pode ser uma boa hora da academia prestigiar a dupla. Tanto A Vida de Chuck quanto Nouvelle Vague estão correndo bem por fora nessa categoria. Os dois filmes, de modo geral, no Oscar, eles enfrentam uma concorrência interna nos seus estúdios, A Vida de Chuck na Neon e a Nouvelle Vague na Netflix, que praticamente estão sufocando essas duas produções. Acho muito improvável que os dois estúdios invistam aqui, tentem uma indicação de consolação, já que não vão conseguir nas outras demais categorias principais, encontra aqui em roteiro adaptado uma possibilidade, mas não me parece que isso vai acontecer. Esses dois filmes tendem a realmente serem esquecidos de modo geral na festa da academia do ano que vem. O Guillermo del Toro não é nenhum novato nas categorias de roteiro. Já foi indicado 2 vezes com O Labirinto do Fauno e A Forma da Água. Em 2026, o mexicano tenta novamente com Frankenstein, uma adaptação em que ele busca trazer o lado mais dramático da história, como revelou em entrevista recente. No momento, a produção da Netflix aparece mais forte para as categorias técnicas, porém pode crescer na temporada e arrancar essa 5ª vaga. Uma curiosidade é que Frankenstein já apareceu 2 vezes no Oscar de roteiro adaptado. A primeira foi em 1975 com Mel Brooks em O Jovem Frankenstein, uma comédia hilária, vocês têm que assistir. E 2 décadas depois, ali nos anos 90, com o ganhador da categoria Deuses e Monstros, do Bill Condon. Só que ali foi de forma mais indireta, com o filme que foi adaptado do romance Father of Frankenstein, do Christopher Brand. Hora de falar da turma com grandes chances de indicação. Os próximos 5 filmes, na minha visão, concorrem por 2 vagas. A imprensa norte-americana aposta que Song Sang Blue vai crescer na temporada de premiações, sempre colocando a produção estrelada pelo Hugh Jackman em boa posição. Caso se confirme, o diretor e roteirista Craig Brewer pode se dar bem com a história de 2 músicos azarados, ficando famosos ao formarem uma banda em tributo ao lendário Neil Diamond. Vindos da indicação por Sing Sing, a dupla Clint Bentley e Greg Quader tentam voltar ao Oscar com Nos Trilhos do Destino. A estratégia pode ser a mesma usada nesse ano, com a presença em roteiro adaptado sendo uma forma da academia reconhecer uma obra que não deve ter muito espaço em melhor filme. Springsteen seria uma aposta mais tradicional da academia, lembrando a indicação que aconteceu esse ano com Um Completo Desconhecido. No filme, a gente acompanha um Bruce Springsteen diferente, em vez daquele roqueiro, eletrizante, super empolgado do palco que ele foi imortalizado ao longo do tempo, a gente vai vê-lo em um momento bem difícil da carreira, enfrentando um processo depressivo pesado, no qual ele acaba compondo o álbum Nebraska, um clássico do rock norte-americano. Aqui, eu acho que há essa coragem intimista de um artista que é muito expansivo, muito forte, que traz um outro olhar que a academia, eu acho, pode olhar com bastante carinho em relação à obra, e ainda o fato de que o Scott Cooper
ele não vai ter oportunidade, acho muito difícil o raio cair 2 vezes no mesmo lugar, de a gente ter tido o James Mangold com um completo desconhecido nesse ano e o Scott Cooper também chegar em melhor direção. Acho improvável que aconteça. Então, Springsteen em melhor roteiro adaptado pode ser uma maneira da Academia encontrar uma forma de prestigiá-lo, mas eu não sei se ele tem tanta força assim, se ele é tão querido assim, para que a Academia ache um jeitinho de colocá-lo. Não aposto tanto nele, não. No Other Choice pode fazer o mesmo em relação ao Park Chan-wook, um dos maiores esnobados no século do Oscar. O longa é uma adaptação do livro The Axe, já levado às telas pelo Costa Gravas em O Corte, e traz uma história inventiva sobre o fantasma do desemprego, um temor enorme dos dias atuais. Carregado de ironia, grandes personagens e ótimas reviravoltas, a produção está muito próxima da vaga. Já a série Entre Facas e Segredos é uma queridinha do Oscar. O primeiro filme foi indicado a roteiro original, enquanto o segundo conseguiu chegar aqui, entre os adaptados. A habilidade do Rian Johnson em construir intrigas e mistérios no melhor estilo Agatha Christie, com uma gama de personagens ricos, adicionando ainda contextos sociais de forma elegante, são muito sedutores para os votantes do Oscar. Por tudo isso, Vivo ou Morto tem grandes chances de indicação. O próximo candidato, para mim, está com 1,5 pé na vaga. Acho que vai ser uma surpresa se ele não aparecer. É Bugônia, adaptação do sucesso sul-coreano Save the Green Planet. O Will Trace, consagradíssimo por Succession, foi extremamente premiado no Emmy, agora busca a primeira indicação dele no Oscar, com essa história que volta a satirizar, a tensionar o mundo corporativo, só que dessa vez também colocando em choque a classe operária. A dramédia do Yorgos Lanthimos pode até não ser o hit que se imaginava, o hit que era esperado, mas ainda assim está indo muito bem, acho que vai conseguir indicações nas categorias principais, especialmente melhor atriz e melhor filme, e com isso eu acho que roteiro adaptado é um processo natural. Vai me surpreender muito se ele não aparecer entre os finalistas. Porém, nenhum desses filmes que eu falei até agora vai ser páreo para uma disputa que promete ser bastante pesada entre a Chloe Zhao e o Paul Thomas Anderson. A favor da chinesa está o fato de Hannet ser uma adaptação mais fiel ao material original base, escrito pela Meg O'Farrell, algo que alas mais conservadoras podem levar em consideração no voto. As relações com Hamlet, clássico de William Shakespeare, aliado à forma como a Chloe Zhao transpõe tudo isso para a tela, com um estilo contemplativo e intimista próprio dela, são também bons ativos da produção da Searchlight Pictures. Vale lembrar que em 2021 a Chloe Zhao já concorreu na categoria com Nomadland, mas perdeu para o Florian Zeller de Meu Pai. Então talvez o que a Academia possa fazer aqui é um arranjo que pode ser bem interessante. Consagrá-la como roteirista também, e aí você meio que fecha, né? Ela foi premiada como produtora em melhor filme, foi premiada em melhor direção, então chega aqui e fecha essa trinca. É uma possibilidade, um arranjo que a Academia tem para fazer que pode ser interessante para Chloe Zhao. Já o Paul Thomas Anderson adota uma abordagem mais livre de Vineland, do Thomas Pynchon. O mérito já é imenso pela complexidade natural das obras do autor e ganha mais força pela maneira como uma batalha após a outra insere na trama todo o caos político e social dos Estados Unidos na atualidade. Para completar, mais uma vez o PTA oferece uma gama inacreditável de grandes personagens. Roteiro adaptado pode ser a grande chave do Oscar do ano que vem. Se a gente tiver uma academia que está disposta a equilibrar, dar prêmio para todo mundo, né, ninguém dominar a festa, então pode ser que o caminho aqui seja o Oscar, como eu falei, para Chloe Zhao, e o Paul Thomas Anderson vencendo direção e filme. Caso eles queiram um domínio parecido como aconteceu com Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, Oppenheimer e Anora, aí eu acho que o caminho se abre mais para uma batalha após a outra
até pela narrativa muito favorável de todo mundo querer que finalmente o Paul Thomas Anderson vença o Oscar depois de tantas indicações, de tantos grandes filmes que acabaram não sendo prestigiados pela Academia. Lembrando aqui que a Chloe Zhao já venceu, como eu falei anteriormente, o Oscar com Nomadland. E aí você vai acabar dando praticamente todos os prêmios para uma batalha após a outra, ganhando roteiro, ganhando direção e ganhando filme. Mas não se surpreenda se a Chloe Zhao também fizer o mesmo com Haneke e ganhar as 3 categorias. Eu acho que a tendência, pelo menos nesse momento, é que uma batalha após a outra domine a temporada. Mas acredito também que há essa possibilidade de uma divisão. É um caminho que a Academia adora, aliás, e isso é histórico. Vamos então passar para melhor roteiro original, onde o cenário é parecido. Tem muita briga por 2 vagas, uma terceira vaga garantida praticamente e 2 filmes brigando pela vitória. Com poucas chances de aparecerem em melhor filme, Blue Moon, Sorry Baby, Is This Thing On e A Hora do Mal podem encontrar aqui a indicação de consolação. Se o trabalho do Robert Kaplow aborda os bastidores do mundo teatral a partir da relação entre 2 nomes importantes do show business norte-americano, tema amado pela Academia, a Eva Victor chega como uma das revelações do ano, ao trazer uma das obras mais elogiadas do cinema independente em 2025. E tudo isso a partir de uma narrativa não linear, com foco em uma etapa de hiato da vida da protagonista, que busca processar o trauma que enfrenta. Já Is This Thing On chega com as forças da dupla Bradley Cooper e Will Arnett no time de 4 roteiristas, que apresentam sim um tema já batido, a separação de um casal, mas que pelo universalismo da história sempre consegue espaço na Academia. Indicar o Zach Cregger seria o reconhecimento dele como o nome responsável por uma das maiores surpresas de Hollywood no ano. Um terror ousado na maneira de apresentar a história e inquietante por tocar em certos pesadelos que assombram muita gente nos Estados Unidos. O problema para esses 4 filmes é que tem gente na frente deles com grandes chances de indicações, estão mais bem posicionados. Entre eles, Jay Kelly. Ok, o filme da Netflix ainda não vingou como esperado, é verdade, para já a gente considerá-lo como um candidato certo a melhor filme, ainda que eu veja ali perto. Agora aqui, em roteiro original, a gente tem que levar em conta o histórico do Noah Baumbach. É um cara com 3 indicações na categoria: A Lula e a Baleia, História de um Casamento e, mais recentemente, Barbie. E ele está do lado da queridíssima atriz fofíssima, eu adoro ela, a Emily Mortimer. E dessa vez eles estão trazendo uma história que ainda toca nessa questão do cinema, uma estrela do cinema mundial, vivendo um período de crise, com os ressentimentos de colegas antigos e também a relação dele com o empresário, enfim, um filme que o meio artístico sempre abraça. Então, eu fico muito atento ao Noah Baumbach, não descarto jamais. Jay Kelly pode ser um candidato, sim, para ficar com aquela 5ª vaga e tirar aquele candidato, às vezes, que a gente fala, puxa, eu queria tanto que fosse, mas está aí o Jay Kelly para atrapalhar essa possibilidade. E acho que pode acontecer. Foi apenas um acidente? Pode ser a possibilidade da Academia não ignorar o Jafar Panahi, caso ele não consiga a indicação a melhor direção. A produção iraniana dosa drama e ironia com grandes personagens para abordar o clima político e seus efeitos na sociedade. Vale lembrar que o Irã já é conhecido de roteiro original. Em 2012, o Asghar Farhadi participou da categoria, foi indicado pelo excelente A Separação. Porém, no meio do caminho havia Woody Allen com também excelente roteiro de Meia-Noite em Paris, que se sagrou o vencedor. Então, quem sabe o Panahi se junte ao Farhadi como os iranianos dessa categoria no Oscar. Voltando ao time dos Noahs, o Noah Oppenheim busca a primeira indicação da carreira com Casa de Dinamite. O thriller da Kathryn Bigelow traz a tensão política escalando para o temor de uma tragédia nuclear.
Porém, a irregularidade como o filme foi recebido ao longo da temporada, elogios em Veneza e descrédito em Nova York, deixa um cenário de incerteza sobre as chances aqui em roteiro adaptado. Ainda assim, vale lembrar que neste ano, Setembro 5 foi indicado a roteiro original. Pode, às vezes, a gente não lembrar, mas ele estava lá. E é uma produção que, ainda que trate sobre o caso que aconteceu nas Olimpíadas de 72, tem uma atualidade com os tempos modernos, com a questão israelense, a questão dos palestinos e toda essa violência que há ali. E aqui você tem essa crise política, a gente está prestes a uma terceira guerra mundial, uma guerra nuclear, e isso pode despertar também uma atenção dos votantes do Oscar para que olhem para o filme e que ele sirva de um alerta para a humanidade e para a classe política de modo geral. Para fechar o time com grandes chances, tem o Kleber Mendonça Filho com o Agente Secreto. O pernambucano está na mesma situação do Panahi. Se lembrado aqui, pode amenizar uma possível esnobada em direção. O suspense político é disparado o melhor trabalho do Kleber na função, ao conseguir retratar os jogos de poder e a dinâmica de um país a partir de subtramas que enriquecem a história central do cativante protagonista. A grande questão é saber como essas subtramas elas vão ser recebidas pelos votantes da academia. Se vão enxergar gorduras excessivas, exageros, viagens, muitos parênteses, ou se vão de fato encarar como eu encaro, acho que aquilo enriquece demais a jornada do protagonista. De qualquer modo, não dá para negar que é um roteiro para lá de ambicioso. Nesse momento, acho até mais provável, se a gente for apostar em alguma surpresa em relação ao Kleber, ele em direção, mas tem grande possibilidade aqui sim em roteiro original. Acredito muito que o Agente Secreto possa assim chegar bem longe nesse Oscar e bem longe aqui nessa categoria. Mas Supreme está quase garantido. Transformar a vida de um jogador de tênis de mesa em uma história eletrizante já é um mérito e tanto da dupla Ronald Brownstein e Josh Safdie. Fazer isso dando o dinamismo típico dos filmes anteriores do diretor, com um personagem forte o suficiente para colocar o Timothée Chalamet na dianteira de melhor ator e mais um conjunto de figuras fortes na tela, deixa a produção da A24 muito próxima da vaga. Se em roteiro adaptado, Hannett e Uma Batalha Após a Outra brigam pela vitória, aqui entre os originais também duas produções lutam pelo prêmio. Escolher valor sentimental para ganhar a estatueta não seria nenhuma novidade para a academia. Nas últimas 5 edições, Parasita e Anatomia de uma Queda marcaram vitórias de produções de língua não inglesa no prêmio. O Joachim Trier e o Eske Vogt atingem o ápice da parceria, já indicada uma vez ao Oscar, com A Pior Pessoa do Mundo. Desta vez, eles alinham um drama familiar com o mundo do cinema, uma dobradinha amada pela premiação. Para completar, os dois criam personagens impressionantes, a ponto de todo o quarteto protagonista ter chances de indicação em suas respectivas categorias. Só que roteiro original é também a maior possibilidade de Pecadores vencer um dos prêmios principais da noite. Também seria um reconhecimento ao Ryan Coogler, tanto pela trajetória marcada especialmente com Pantera Negra, um marco cultural do fim da década passada, como pela coragem de realizar um blockbuster original de grande orçamento, trabalhando a cultura negra norte-americana e ainda conceitos como afrofuturismo. Tudo isso dentro de um filme de terror com vampiros. É a típica ambição que Hollywood se ressente tanto de não ter mais, E quando os setores mais artísticos compram essa ideia na academia, o filme vai longe. De qualquer modo, a minha torcida é que, com dois roteiros tão fortes assim, já que vão ser eles provavelmente que vão dominar, não acredito que foi apenas um sonho, Marty Supreme, o Agente Secreto ou qualquer outro, consiga se meter no meio dessa disputa pela vitória, que seja uma temporada em que eles vão alternando. Um ganha um prêmio, o outro ganha o outro, porque seria muito interessante chegar nessa noite do Oscar com esses dois roteiros super elogiados, super qualificados, disputando pau a pau. E quando você tem
uma divisão de premiações, você acaba prestigiando de algum modo todos eles. Quando eles chegam em pé de igualdade no Oscar, ainda que a academia escolha o vencedor, o outro estava ali muito perto e também acaba sendo valorizado. Torço muito para que isso aconteça, seria muito legal os dois caminhando lado a lado no Oscar ao longo da temporada. Gostou do vídeo? Então curte, compartilhe, claro, se inscreve e ative as notificações aqui do canal. Volto na segunda-feira para falar de melhor animação, uma categoria que tá uma incógnita só, ninguém sabe para onde vai. Então a gente se encontra. Até lá, tchau!